boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo aqui na nossa programação. E hoje o programa tá incrível. Estou recebendo aqui hoje para muita informação. Ela ama estar com a Sâmia Maluf. Bem-vinda! Obrigada, sempre bom estar com obrigada. você. Brima. Briminha, né? Briminha. Sâmia e Samira, dá para fazer uma dupla. Dá pra fazer uma O que você acha? Dá pra Vamos fazer um bom fazer. evento Com aí, certeza. hein? Eu gosto de evento, e Eu você também? E a gente gosta de falar pouco, né? Pouco, né? Dá pra gente caprichar aí, né? Subir num palco, a gente faz uma festa. Obrigada por me convidar mais Eu que te uma agradeço, vez. De estar viu? aqui tentando passar a coisa que eu mais amo na vida, que é falar da área da saúde e E aromaterapia. sempre, né? Principalmente a aromaterapia. Não sei se vocês que estão nos conectando agora já conhecem essa área. A Sâmia é psicóloga, aromatóloga, fundadora do By Sâmia Aromaterapia, idealizadora do Instituto Sâmia Maluf, e foi ela que trouxe a aromaterapia para o Brasil nos anos 70? 90? Não, que eu comecei a estudar foi em 77. É. Mas que eu trouxe efetivamente para o Brasil, montando a empresa, começando a dar curso, porque eu fui empresária zero, eu quis trazer uma coisa que eu amava, que eu gostava, e montei a empresa e eu ia para os lugares e falava, conhece a aromaterapia? As pessoas olhavam para mim, aroma o quê? Aí eu falei, acho que eu não fui direito, mas eu já usava muito na área de, quando eu fui modelo, com droga dependência, então trouxe para cá. Né, tá aí e ajuda muita gente. Estava aqui tendo uma aula com ela nos bastidores. E o programa de hoje tem uma função nobre. A Sâmia está trazendo aqui para o Brasil, para o nosso Brasil, o qual Alma nome? Brasilis. Alma Brasilis. É um congresso, né? Um super evento. É, porque é assim, vou contar uma historinha, já que eu falo muito. Ah. Meu pai, libanês, minha mãe, lituana. Né? E eu, Sâmia Maluf, oi para vocês, montei a By Sâmia, a gente já falou até naquele outro programa, porque meu pai, antes de morrer, falou, minha filha, não te deixo nada, só deixo o teu nome, mas o teu nome vai te abrir ou te fechar as portas. E eu trabalhei como modelo, como atriz, um monte de coisa, e sempre tive aquela retidão de quem foi criada pelos mais antigos, você entendeu? Da forma mais correta. E quando eu quis montar a By Sâmia, eu saí da área de droga dependência e, na verdade, queria trabalhar com saúde. Como eu tinha usado muito óleos essenciais e aprendi lá fora a usar para saúde, a usar para beleza, como modelo eu trazia essa coisa do natural. Na época, estou contando uma história meio longa, mas para chegar no Alma Brasilis, na época eu conheci um óleo que fazia parte do Chanel número 5. Que é um óleo chamado Pau Rosa, Aniba Roseadori. Esse óleo, ele foi muito importante porque ele fez parte desse perfume que até Marilyn Monroe dizia que dormia vestida com 2 gotas desse perfume. Só que ele entrou em extinção a madeira, porque precisava tirar a madeira toda para extrair esse óleo que era rico em linalol, e que tem um aroma meio amadeirado, meio sofisticado, mas ele também dava fixação do perfume. E a Casa Chanel foi maravilhosa em ter criado e criar ainda hoje os perfumes. Eu, na época, me interessei e tinha uma senhora alemã, agora eu vou esquecer o nome dela, mas Bárbara. E ela tinha uma ONG chamada Avive, em Manaus, que esses homens, os matieiros que iam pela floresta tirar as árvores, depois destilar, eles voltavam, e eu trabalhava na época com droga dependência. Eles voltavam, vendiam óleo essencial por um preço irrisório, que era exportado para as grandes casas de perfume, e tinha aquela coisa, às vezes, de feminicídio, de bater nas mulheres. Essa ONG, ela trabalhava com as mulheres com o que sobrava do óleo essencial, que não era vendido, e ensinava as mulheres a fazerem sabonetes e outras coisas. Isso me interessou, sendo óleo essencial e também podendo fazer um trabalho lá atrás com mulheres que sofriam algumas coisas dentro de uma área que era minha de droga dependência. Bom, contei essa história inteira, me apaixonei por esse óleo.
já usava óleo essencial importado para trabalhar com as pessoas, montei a Baissama e comecei a vender esse óleo. Não tinha no Brasil. Tinha no Brasil, mas não era legalizado. As pessoas vendiam com ele em extinção, entravam na Amazônia e cortavam a árvore, porque ela demora 2 décadas ou 3 para crescer a árvore de novo para ser extraída. Um pesquisador, o Lauro Barata, começou a pesquisar no IAC, no Instituto de Agronomia de Campinas, para tirar das folhas, para ver se tinha a mesma quantidade de linalol, que hoje a gente estuda o linalol como um modulador de serotonina. Então, ele é um antidepressivo, porque também é um dos compostos que tem na lavanda. Bom, quando eu soube em extinção, fui me ater um pouco mais, não trabalhei mais com esse óleo e a gente importa a maioria dos óleos essenciais para aromaterapia, porque a aromaterapia é uma ciência que nasceu na França. Então, a gente tem a lavanda da França, da Córcega ou da Bulgária, a gente tem o gerânio, que tem em Madagascar, que tem em outras localidades também, tem a salvia esclareia, que vem da Espanha. Então, todos os óleos que nasceram em vários países, eles têm uma função, são estudados e a gente trabalha com eles. Nesses 25 anos, eu comecei a estudar mais óleo brasileiro. Então, a nossa copaíba, que é maravilhosa, o nosso açaí. Hoje, falando de óleos, e está super em moda, o canabidiol, o CBD, o beta-cariofileno, que é um dos ativos da copaíba, ele reage no CB2 e é um anti-inflamatório maravilhoso. Então, no norte do país, já é muito usado. Então, o que eu comecei a fazer nesses anos todos e mais nesses últimos 3 anos? Estudar muito óleo brasileiro, tanto vegetal quanto essencial. E aí, a Baissama vai fazer 25 anos esse ano, em julho. E para comemorar, em vez de só comemorar, eu falei, eu quero agradecer o Brasil por ter recebido meus pais, eu ter crescido aqui, eu ter me tornado quem eu sou em várias áreas, né, como modelo, como psicóloga, na aromaterapia, e conversei com a minha filha e falamos, vamos fazer um congresso chamado Alma Brasilis, é a alma do Brasil, trazendo os ativos brasileiros, óleos essenciais, trazendo os biomas, que são 6, e todos os óleos essenciais, vegetais, manteigas, que tem aqui no nosso Brasil. E aí vão ser mais de 25 especialistas falando de pesquisa, falando de regulatórios, pessoas na área capilar, a Cris Dias, a Marcela Rodrigues, da Naturalíssima, lançou um livro de beleza verde. A Soraya Zonta, que tem uma marca de cosmético, BioArt, vai estar lá palestrando. Ela ganhou agora também de mulher representante embaixadora da ONU na área de produtos sustentáveis. O Pedro com argilas brasileiras, que são maravilhosas. Legal, hein? O Dr. Theo Ebert, que ele trata das globais, das mulheres lindas, a Thaís Araújo, a Paola Oliveira, ele vai estar falando de ancestralidade. Olha que legal. Nossa. Ele é endócrino, nutrólogo, mas ele é xamã. Olha... Tô vendo a carinha dele aqui na foto. Bárbaro, até gente, você nem devia imagina. chamar. Não, e você devia chamar. Ele tem uma clínica bárbaro que ele abriu agora, mas ele é xamã. Você entra pela clínica, é maravilhosa. Então, ele traz a ancestralidade para a atualidade com tecnologia, mas respeitando os rituais. Então, quando você vai lá na clínica, até eu estou desenvolvendo marketing olfativo para ele, com um óleo chamado Palo Santo, Que legal. que é aquela madeira que precisa ficar 15 anos para você poder extrair o óleo. E ele é maravilhoso, ele vai falar de ancestralidade e longevidade. E aí vai ter o Ian Oberlander, que é do Sul, que tem a Conaroma, é um concorrente meu, mas a gente tem que trazer todo mundo, é como eu te falei. A gente tem que pegar quem é bom e trazer. E quem fala a mesma língua. Exato, que nem eu te agradeci. E também trazer essa moçada, porque eu já sou velha, eu já tô, né? Tem que ter outra moçada nova, jovens. Não, tem que renovar, Tem que né? renovar. A Aline, que tem a aura amazônica, que nós vamos fazer depois também, uma viagem para a Amazônia. Depois eu vou te pedir para ela me trazer aqui também em novembro para a gente para lá passar 7 dias. Hein? Aí eu enlouqueci, minha filha fala que eu enlouqueci esse ano e quero celebrar Vamos viver. a Baissama com o Brasil. Trazer essa biodiversidade, olha, ficar arrepiada. Alma Brasilis. Alma Brasilis, gente, Alma olha. Brasilis. E aí vai ter o público também, a gente tem 250 locais para as pessoas de ingresso irem assistir o congresso dia 26 e 27, já estou falando tudo. Mas a gente vai ter expositores
e que vão poder frequentar lá e ver quem está trabalhando com produto brasileiro. Tem uma empresa trabalhando com mel, chama Biencom, que é do Cerrado, e tem um mel de Baru, que é maravilhoso. Eles fazem todo um trabalho. Tem gente com café, tem a BioAssets, que também está fazendo pesquisa. Tem umas meninas da EcoArtes, elas trabalham com sementes e doam para a Embrapa. Elas têm uma fazenda enorme lá na Amazônia. Elas fazem bijuteria, joias. Tem uma semente branca, linda, que chama marfim brasileiro. Mas é tudo semente. E elas fazem esse trabalho com a Embrapa para fazer florescer mais ainda. É lindo, né? Gente, tá aí, né? Todo um trabalho artesanal também. Lindo. E todo mundo trabalhando em comunidade, com um trabalho sério, né? E respeitando os biomas. Respeitando os biomas, porque muito pouca gente sabe. Outro dia, até falando para o meu neto, né, de 10 anos, eu falei, Guilherme, você sabe o que é bioma? Eu sei, vovó. São 6 no Brasil. Eu olhei e falei, nossa, você está sabendo, né? Então, é legal para a gente saber, porque tem muita gente que não sabe o que é o Pampa, o que é o Pantanal, o Cerrado, Mata Atlântica. Tem óleo de pitanga, da folha de pitanga. Tem óleo chamado alecrim do campo, alecrim pimenta. Nossa, breu branco. A história do breu branco é maravilhosa, que substituiu o olíbano, que tem a sua história na religiosidade dada para Jesus Cristo, mas o breu branco é nosso e os indígenas trazem isso de purificação. É lindo. E aí você vai dividir esses encontros em módulos? São módulos. Então, assim, são 2 dias, 26 e 27, nós vamos ter palestras de todas essas pessoas e nós vamos ter painéis. Então, o que é o painel? Vamos trabalhar e vamos falar para o público entender como a aromaterapia pode entrar nas PICs e hoje a gente valorizando os óleos essenciais e vegetais brasileiros para entrar em todo esse programa de um trabalho de medicina integral, né? Que são as PICs em todos os SUS. As PICs, para quem não sabe, são os programas de saúde integrativa. Né? De saúde integrativa, que está aí espalhado no Brasil todo. E que foi regulamentado pelo SUS, então tem aromaterapia, tem reiki, tem massagem crânio-sacral, e isso a gente está levando porque foi um ganho nosso. Maravilhoso, de terapeutas, né? E é interessante a gente falar de tudo isso, porque é uma oportunidade de todo mundo conhecer profissionais de destaque que utilizam os já óleos, na sua vida. E todos esses elementos, essas plantas, essas árvores. Não, é maravilhoso. Por exemplo, em nosso benefício. A Cris Dias, ela tem... Já estou fazendo propaganda também, nem sei se podia falar. Eu quero trazer todos aqui. Mas Cris Dias, ela fez a Laces, então você entra nos salões dela, tem até no shopping Vila Lobos, você entra, é uma mata. E a tintura de cabelo é feito com produto natural. Não é uma tintura que tem todos esses compostos. As toxinas. E ela recebe com escalda-pés, ela faz um trabalho como se fosse um Shirodara indiano, mas que ela adaptou para o Brasil. E ela está abrindo agora, acho que são franquias chamadas Biomas também. E está levando para o Brasil inteiro. Então, é uma tecnologia natural, mas a natureza ela é uma química potente, com cuidado com o cliente que vai até lá, porque você sabe, mulher, quando começa a ter queda capilar, ou por falta de ferro, ou B12, ou porque teve um eflúvio telógeno, então um estresse, começa a cair cabelo, a gente mais velha tem que pintar e passa a colocar tinta no cabelo e começa a dar coceira. Ela vai levar como é trabalhar com sustentabilidade, tendo como empresária a visão dela. Então, para empresários é super legal. Tem para pesquisadores, a gente vai ter um edital também que a gente quer favorecer esses jovens que podem fazer pesquisa com produtos brasileiros e quem ganhar, a gente vai dar um preminho irrisório, mas a gente quer publicar de modo científico. Tem a Aline, que leva o pessoal para a Amazônia e respeita a comunidade. Então, tem um trabalho com eles, uma interação. Isso volta para a comunidade. Porque esse pau-rosa, só para colocar o contexto, ela encontrou a família dessas pessoas, de um dos caras que mais retirou o pau-rosa. Esse senhor, um momento da vida, o estrangeiro que tinha empresa foi embora e ele falou, nossa, eu matei toda essa mata
da Amazônia, e eu continuo no mesmo lugar. Nesses últimos 17 anos, o que ele fez? Ele reflorestou sozinho. O que ele pôde fazer e replantar isso com mudas. Tem uma pessoa da comunidade que é parente, chamado Vanderlei. Entrou uma outra ONG chamada Inatu, que está levando para eles a possibilidade deles terem um destilador, destilar de modo super sustentável o pau-rosa da folha, sem matar a árvore. Então, é trazer essas histórias, sabe, de quem está lá, Fernanda, 100% Amazônia, ela vai nas comunidades, ela faz esse recycle também, de pegar a semente que está sendo jogada fora e usar para outra coisa. Eu acho que é mostrar para o Brasil que todo mundo, do artesanal ou de cuidado em casa, você pode ter o Brasil perto de você, que nós vamos gastar menos carbono, porque a gente não vai ter que ficar viajando. Sustentável. Vai ser mais sustentável. A gente favorecer a agricultura aqui, porque no meu meio da aromaterapia, os agricultores estão fazendo o quê? Em vez de plantar erva baleeira, ou lípia alba, ou copaíba, tudo dependendo da latitude e longitude dos estados, por isso que a gente está trazendo biomas, eles estão plantando melaleuca australiana, gerânio de Madagascar, lavanda da França, que não dá aqui no Brasil, dá uma outra espécie que é altamente estimulante, não relaxante. Então, aí tem os muda todos os benefícios. A geotipia muda todo o benefício. Então, a gente, com pesquisadores, com gente que estão nas universidades, essa moçada de farmácia, de química, o Daniel Simas, que é da Bioassets e faz pesquisa em campo, a gente quer trazer tudo isso com todos esses especialistas para ter toda essa gama de pessoas falando da pele negra, do cabelo negro, do que o óleo pode fazer. Porque aí eu acho que a gente abre um leque desde a agricultura familiar, de se plantar o que é daqui, até você usar, conseguir retirar de um modo sustentável o óleo, valorizar o Brasil, até chegar o último empreendedor e ter uma exportação do nosso produto, que eu acho que é a aromaterapia do futuro, que é o Brasil. É uma valorização do que é nosso. Isso. E você, né, me falando tudo isso, tem todo um trabalho, não só de sustentabilidade, mas também de inclusão. Sim. Porque tem óleo, tem elementos para tratar de todos, né? De todo tipo de cabelo, de todo tipo de pele, dos nossos órgãos. E nós somos brasileiros. Fora isso, a gente adoece com o nosso terroir, a gente adoece com bactéria daqui. Então, acho que nada mais justo do que a gente, se a gente adoece aqui, vamos tratar com o que a gente tem aqui. Era a nossa ancestralidade. Talvez não tenha sido a minha, pelo meu pai e pela minha mãe, mas eu nasci aqui. Sim. Os meus filhos, meus netos estão aqui. Hoje a minha família, que era meu pai, a minha mãe e eu, hoje eu tenho 14 quando eu junto na minha casa. Ó, como cresceu! Né? 3 de uma filha única, 3 filhos e 6 netos. Então eu acho que isso é uma forma de eu devolver o que o Brasil foi gentil comigo e com a minha família e poder trazer isso, porque o Brasil está em moda lá fora, mas aqui não. Parece que nós não valorizamos, nós, entre aspas, não valorizamos o que é nosso. Isso. Eu tô vendo aqui que vocês utilizaram, tipo, nos módulos, os verbos purificar, relaxar, inspirar e cuidando de quem cuida, né? Para o encerramento, uma reflexão. O cuidando de quem cuida. Porque, além disso, olha, eu cuidei da minha mãe 16 anos, né? Com Alzheimer, e foi a minha rainha e assim... Nossa, que Deus a tenha, meu pai também. E eu pude fazer isso, foi desgastante, mas eu faria tudo de novo. E isso, você precisa entender que para você poder relaxar, você também precisa estar purificada. Então, por que todo o processo, se você pegar até pelos indígenas daqui, mas mesmo fora, o que se faz? Vamos pensar na pele para tratar. Você não vai colocar um bom creme se você não tiver com a pele limpa. Então, eu preciso estar com o meu corpo limpo, a minha energia limpa, eu preciso purificar. E aí a gente tem o breu branco. Olha, ela tá apaixonada pelo breu branco. Eu tô apaixonada. E o breu branco, ele cria
essa névoa de purificação. Ele é um purificante, ele trata muito bem a pele, mas ele é usado nas cerimônias indígenas, em determinadas comunidades, né, indígenas, para purificar. E aí a gente tem a pimenta rosa também, que é aroeira, que é super exportada, a pimentinha, mas ninguém sabe o que o óleo de pimenta rosa é. Então eu vou substituir, por exemplo, a melaleuca pela pimenta rosa. Eu vou substituir o olíbano pelo breu. Depois de purificar energética, a alma, o ambiente, a gente vai relaxar. E aí tem a lavanda, mas aqui a gente tem a lípia alba, que é maravilhosa. Olha. A gente tem o pau rosa, pouquinho ainda, mas que entra no lugar da lavanda. Então, nós vamos relaxar a mente, nós vamos relaxar o corpo, os músculos e passar por esse processo de encontro, né? E aí, quando você tiver o final, inspirar, quem sou eu? Talvez nesse momento da minha vida, porque eu falo assim, eu sou a Sâmia Maluf. Então, eu estou de mãe, eu estou de avó, eu estou de empresária, eu estou de psicóloga. Mas nessa minha idade agora, 66 anos, quem sou eu? Né? O que eu gosto? Qual é a música que eu gosto? Eu cuidei da minha mãe, do meu marido, dos meus filhos, ajudo com os meus netos. Agora, eu estou olhando para mim, então eu preciso me inspirar. Eu me purifiquei, eu relaxei. E agora eu vou me inspirar para esse novo momento da minha vida, que você está em um, eu estou em outro. Vocês, cada um que estão ouvindo aqui, estão no momento de vida. Então, a gente tem que se valorizar também. E valorizar o nosso momento também. Seja ele né? qual for. Com muito, Exato. com pouco, mas é o que é. E com isso está bem. E muito bem, né? Porque fazendo isso a gente fica bem. E, ó, eu vou falar até uma coisa que me deixa emocionada. Eu te liguei, a gente conversou, você, Sâmia, vem aqui, e é uma bondade que a gente troca, e quando você faz essa troca, que nem uma pedra que você joga e reverbera na água, o que a gente está fazendo aqui é criar uma energia. Sim. Então, você me possibilitou, eu estou trazendo aqui, e mesmo que seja pela voz, ou vocês não estão me tocando nem sentindo, mas a gente tenta passar essa energia porque a gente está vibrando. Então, é nesse momento, eu acho que o que para mim mais conta é fazer essa inspiração. A gente tem essa possibilidade de falar, né? Talvez o Deus me deu esse dom, eu descobri como aula. E eu acho que é inspirar pessoas. E fala bem, dá aula boa. Vai ter um dia só de aula. No dia 28. Sâmia. Quem quiser. Olha, Obrigada, imaginou? viu? Eu acho que é uma segunda-feira. É uma segunda-feira. Não é? Nossa, ter você aqui é sempre um presente, Muito viu, obrigada, Sâmia? viu? E essas conexões, assim, são muito importantes. São, sim. É mais do que bondade, é amor. Eu acho que é um amor que a gente reverbera, né? E eu acho que é isso que eu quero passar com Alma Brasilis. É energia, né? É muito energético. Quem quiser entrar em contato, qual é o site, como que a gente descobre, então, né? Agora é a parte que eu sou enroscada. Né? Alma Brasilis. Tem um site, tem um site chamado Alma Brasilis. Então, ingressos com desconto. Aqui para a Rádio Mundial, 38%. Minha filha acabou de me mandar. Eu tô chorando que outro dia meu neto se formou e eu escrevendo para ele, e eu chorava tanto na formatura, eu tô igual aqui. Eu tô chorando. Então, ó, para vocês. Para garantir a sua vaga para o pessoal, cupom exclusivo mundial 38%, usando este cupom exclusivo mundial. Aí são 3 opções de passaporte. O VIP, que tem no www.bysamia.com.br/passaporte Amazônia VIP Alma Brasilis. Alma Brasilis vai dar todo esse caminho, viu? E aí é só botar o cupom. O cupom é só mundial? É só mundial, mundial. Então tem o VIP Amazônia, tá? Que é o que fica mais na frente, porque a gente separou. Depois tem o Cerrado, que fica no meio. E aí tem o passaporte Mata Atlântica, que fica atrás. Como garantir o seu? Acesse o site www.bysamia.com.br, procure por Alma Brasilis, 2 L's,
e use os links direto acima. Aí depois eu Aí deixo é lá aqui. direto, né? É. Você passa para mim, Eu passo que para aí você. todo mundo que tiver interesse entra em Gente, contato eu sei com a falar, mas não gente. sei passar Rapidinho as coisas. a gente Ave resolve Maria. isso. Almabrasilis, com 2 L's.com.br. Lá tem todo o caminho. Eu acessei, eu consegui localizar tudo. O cupom para você que está interessado Pronto. nesse evento é só mundial, tá? Tem 38% de desconto em todo o valor. Eu acho que principalmente para quem estuda, né? Muito. Para quem trabalha, Mas terapeuta, é incrível. Para profissionais do capilar que vai ter, do facial, do corporal, para pesquisadores, farmacêuticos, psicólogos, Aberto ao empresários público. e aberto ao público para quem quiser conhecer empresários que estão fazendo coisas com o Brasil. Então, eu acho que isso valoriza muito. É um encontro da ciência com todos os nossos biomas e a aromaterapia. Ai, Obrigada, Sâmia. obrigada a você, Sucesso, viu? viu? Eu tenho Obrigada. certeza que vai ser incrível. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Passa rápido. Eu Ai, volto. passa. Amanhã tem mais Mundial e você. Um grande beijo até lá.